Boa noite a todos. Jesus nos abençoe. É uma alegria muito grande retornar a casa, reencontrar os amigos, vê-los bem dispostos ao trabalho, ao contato com o divino amigo Jesus. E na noite de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito desse livro, Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Os amigos e as amigas bem conhecem. Não é um livro psicografado. Nosso companheiro de Uberaba, Carlos Bacelli, ele ia anotando as reuniões do A Sombra do Abacateiro, os comentários que o Chico fazia, inspirado por Emmanuel. E ao longo do capítulo, tem várias lições, e ali o Chico discorria algumas palavras. E o Bacelli, então, ia anotando e nos presenteou, então, com esse livro aqui. Este, particularmente, tem aproximadamente 25 anos, que foi justamente, foi um dos primeiros livros que eu comprei quando eu comecei a comentar o Evangelho lá na casa de Eurípides, no mês de agosto de 2001. Lições de Chico Xavier, reflexões mediúnicas de Emmanuel, transmitidas pelo médium Chico Xavier, uma jornada de sabedoria, paciência e amor cristão. A primeira lição, ela foi anotada por Carlos Bacelli, ela aconteceu na reunião A Sombra do Abacateiro, no dia 11 de abril de 1981. A maioria dos amigos e das amigas aqui não haviam nascido ainda, né? Talvez estavam lá como espíritos, né? E já se preparando para reencarnar. Poucos aqui já haviam, como eu, que já estava aqui na Terra. Então essa lição foi trazida no dia 11 de abril de 1981, nós destacamos apenas um trecho dela, em que o Chico comentava a paciência. Aliás, o Evangelho lá funcionava da seguinte forma: o Evangelho, segundo o Espiritismo, era aberto ao acaso. E aí caía a lição, era lida, alguns companheiros que ali se encontravam comentavam acerca de 3, 4 minutos a lição do Evangelho, e depois vinha o comentário do Chico, inspirado por Emmanuel. E nós destacamos a lição da paciência da seguinte forma: apenas uma lembrança do nosso benfeitor Emmanuel, ele me pede para recordar o item sobre a lição da paciência que nunca me havia ocorrido antes. A paciência que nasce do verdadeiro amor pregado por Jesus. A paciência com a felicidade dos outros, a felicidade de um adversário de nossas ideias. Às vezes criamos dificuldades em torno da pessoa que se sente feliz num modo diferente do nosso. Não devemos permitir que essa perturbação apareça. Assim como queremos ser felizes no caminho que escolhemos, os outros também querem ser. Peçamos a Deus para compreender os nossos irmãos, rogando forças para nos sentir tão felizes conforme eles são. Essa é uma das lições mais significativas que nós encontramos. A face do amor que Jesus tem por nós, uma face bem interessante. Paciência com a nossa felicidade. Paciência com a nossa felicidade quer dizer paciência com as nossas escolhas. E por que o nosso divino amigo Jesus tem a paciência com as nossas escolhas? Porque ele sabe que a vida é eterna e que ao longo dos tempos e de milênios nós vamos galgando a nossa evolução. Ninguém fica parado. Ninguém volta para trás. Nós caminhamos para frente, uns a passos um pouco mais, outros menos,
mas todos nós vamos aprendendo um pouco na vida, resgatando um pouco do débito passado e nós vamos caminhando a nossa evolução. E é essa paciência que Jesus tem, porque no fundo, Ele sabe que um dia nós chegaremos lá. Um dia nós vamos superar aqueles temas que hoje nós ainda não superamos, que corrói muito do nosso tempo, remoendo lá na nossa mente, no fundo do nosso coração, determinada situação. Esta é uma das faces do amor que Jesus tem por nós. E nós, hoje, tomando conhecimento, pela fala do nosso querido Chico Xavier, comentando a paciência, nós igualmente descobrimos que nós devemos ter a mesma face do amor perante aqueles que nos cercam. Nós não temos mais inimigos nesta reencarnação, aqueles ferrenhos que não podíamos em reencarnações passadas encontrar, que ali nascia um duelo de vida ou morte, mas talvez nós, nesta reencarnação, angariamos os adversários de nossas ideias, os adversários daqueles que pensam contrário a nós, e que tanto nos fere, que tanto nos faz mal, mas em verdade, isso só acontece por conta do excesso de sentimento que carregamos ainda, que nada mais é do que o orgulho. Nós não concordamos com o modo de pensar, de agir, de realizar daqueles que estão à nossa volta. Já comentamos aqui em oportunidades pretéritas, é um filho que escolhe determinada profissão que o pai ou a mãe não gostaria, e nasce ali então a inconformidade. É o filho ou a filha que escolhe se consorciar, namorar e mais tarde se casar com determinada pessoa de uma posição social que imaginamos não ser a nossa, e nasce ali a inconformidade. Nosso querido Chico dizia muito, de uma pequena inconformidade a uma grande depressão, se instalando uma obsessão. Vejam a importância dessa lição para nós. Ah, mas isso não acontece comigo. Até o dia que isso nascer à nossa frente, o nosso orgulho falar mais alto, e nós vamos ter dificuldades. Muitos dos casos de inconformidade com o filho, com a filha, ou com aqueles que estão à nossa volta, quando não desembocam nos psiquiatras ou nas clínicas psiquiátricas, terminam em suicídio. O pai ou a mãe que não aceita o modo de ser e de viver do filho ou da filha. E aí vem o nosso querido Chico, inspirado por Emmanuel, a nos dizer: não devemos permitir que esta perturbação apareça. Olha a advertência. Vejam o perigo que é esta inconformidade. Não observar a face de amor que Jesus tem por nós, e nós às vezes esquecemos de ter com aqueles que estão à nossa volta. Nós queremos que eles sigam o caminho que nós entendemos ser o correto, mas cada qual tem a sua bagagem, cada qual tem a sua romagem eterna, cada qual tem as suas experiências do passado e que aqui veio para, de alguma sorte, consertar o passado, à luz das ferramentas do presente que o Evangelho oferta a todos nós. E às vezes nós esquecemos, porque temos uma determinada posição, porque temos uma determinada escala de cultura, nós nos achamos superiores aos outros e queremos que efetivamente ele pense igual a nós. E quando isso não acontece, ali se instala um conflito. E como já falamos, termina numa inconformidade. Assim que queremos ser felizes no caminho em que escolhemos, nós gostamos de ser
Nós temos o nosso jeito de apreciar a vida e nem por isso somos deflagrados e nem por isso somos consertados pelos outros que estão à nossa volta. E às vezes os outros têm por nós este amor, esta face do amor, respeitando as nossas escolhas, mas nós passamos por cima disso. Eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Vamos fazer um exercício de bem observar, ou melhor dizendo, sair do nosso corpo. É como se nós saíssemos do corpo, o espírito à nossa frente, e nós olhássemos para nós nesse momento. E olhar tudo aquilo em que está ao nosso redor, o nosso dia de hoje, a semana que se passou, e observar aqueles que comungam conosco diariamente, na profissão, no lar, no seio familiar, no hall de amizades. Será que os outros não têm essa face do amor que Jesus tem e nós não observamos? Nós somos sempre os superiores. A lição do Chico é significativa. É bem lembrar, nos faz bem lembrar, que os espíritos bem conduziam os assuntos no trabalho à sombra do abacateiro. É como se o nosso querido Chico tivesse aqui a falar a cada um de nós, para bem observar e lembrar uma das faces do amor de Jesus, que é o respeito pela nossa felicidade, que é o respeito pelas nossas escolhas, assim como nós devemos respeitar a felicidade do outro e a escolha do outro. No dia 30 de julho de 1984, lá em Uberaba, no trabalho à sombra do abacateiro, Chico comentou o capítulo Motivos de Resignação. E ele nos trouxe o seguinte comentário. Apenas um apontamento do nosso Emmanuel. Ele nos diz que estamos comentando a necessidade da resignação através das nossas atitudes diante da vida. Então, ele nos dá um símbolo muito interessante. Se estamos doentes e vamos aos médicos, vamos dispostos a usar os remédios. Há um problema curioso. É que as doenças que se manifestam no espírito são indolores, não mostram coeficientes de aflição, de inquietação, nos induzindo à procura da medicina. A enfermidade do corpo é gritante, pede socorro imediato, procuramos a ambulância. Quando em nós há indiferença espiritual diante da verdade, crise de impaciência, de orgulho mesmo, de sede de destaque, estamos doentes do espírito, mas como isso não dói, deixamos a situação correr. Vejam que interessante, né? Quando a doença ela vem no corpo físico, nós sentimos a dor e nós corremos. Nós ligamos lá para a secretária do médico, vamos no posto de saúde, no pronto-socorro, pedimos um encaixe, pedimos para ser atendido rápido, aumentamos até a nossa encenação para mostrar que estamos sentindo mais dor do que aquele outro que está lá, que chegou antes de nós, para sermos mais rápido atendidos. Mas quando nós somos indiferentes diante da verdade, crise de impaciência, de orgulho, sede de destaque, a doença do espírito, aí ela não dói. O que acontece? Nós deixamos o barco correr. Até um dia que essa doença, de tanto acumular detritos, miasmas, aí ela vem. Mas vem com uma carga que por vezes a medicina não consegue resolver. São aquelas doenças de difícil ou quase impossível
reparação. E isso é importante porque nós vamos esquecendo do nosso espírito. Nós vamos tratando a vida estritamente o material. Nós somos doentes do corpo físico e até usamos isso como muleta para algum benefício do momento. Alguns até buscam alguma coisa na empresa para se afastar, para encostar no INSS. Mas o espírito nós deixamos o barco correr. E aí é que está o perigo. Porque nós vamos lá na conta corrente do nosso espírito, nós vamos gastando as possibilidades de uma vida significante nesta reencarnação. De uma vida muito interessante, à luz de outras tantas que tivemos, que não foram bem-sucedidas. E nós vamos consumindo esses créditos. Nós vamos consumindo esses créditos. Até que um dia a nossa conta fica negativa. Até que um dia chega o protesto, o aviso do protesto, a negativação do Serasa, e aí nós não temos mais o que fazer. A lição do Chico, motivos de resignação, é para bem observarmos não apenas a vida material, mas sobretudo o espírito, para trazer para ele vida. Comentávamos aqui com o amigo Jorge da dificuldade que temos hoje no dia a dia, a vida corrida, que necessitamos desta medicina preventiva numa leitura edificante. No momento em que nós destinamos para o espírito, nós vamos a yoga, que é sensacional, nós buscamos outros trabalhos de meditação, momento em que destinamos para o nosso corpo físico, mas esquecemos efetivamente do espírito. A casa espírita é um agente facilitador para isso. Quando nós chegamos aqui, nós estamos enredados toda uma teia de benefícios para o nosso espírito, mas nós esquecemos. Começamos a puxar conversa com o amigo do lado, começamos a lembrar de assuntos menos edificantes, da novela e tantas outras coisas. Quando nós esquecemos de que esse momento é o momento para o nosso espírito eterno, em que não viemos sozinhos, muitas das vezes, que trouxemos conosco feições caras de reencarnações passadas, que vieram de braços dados conosco até aqui, numa senda de gratidão, porque eles também agradecem quanto ao convite que nós fazemos para vir para o centro esta noite. De igual modo, trazemos conosco aquelas feições não tão caras assim, mas que vêm para aprender, e que por vezes elas aprendem primeiro do que a gente. Nos libertam, mas não perdoam. Eles aprenderam o Evangelho antes de nós. Porque nós ficamos aqui, às vezes presos ao nosso dia a dia. Quando chega o momento do Evangelho, do comentário do Evangelho, fecha o olho, cerra o olho e parece que está em alfa, mas na verdade não está. O trabalho verdadeiro começa quando adentramos, quando subimos a escada ou entramos pela outra portaria. E aqui vamos nos conectando com os benfeitores espirituais que vão colhendo do nosso coração as petições que tanto pedimos a Jesus. Mas se nós não estamos conectados, como é que vamos ter o benefício? Entramos para o passe. Existe toda uma equipe espiritual responsável por esse momento. Não só pelos médiuns que lá se encontram e que se prepararam desde outrora, conectados com o trabalho, mas sobretudo aqueles que trabalham aqui na água fluida e indicando para o passe.
Porque cada médium que lá se encontram tem um tipo e uma característica de mediunidade. E quando o amigo ou a amiga escolhe para ir à fila do passe, já é pré-determinado aqueles que vão ocupar a cadeira daquele médium, que é responsável por aquela característica que vai nos ajudar. Mas para isso, nós precisamos nos conectarmos. Para isso, nós não podemos dar a indiferença para o momento. A esposa veio, nos convidou e aqui viemos carregados. Fomos trazidos a reboque pela esposa, porque não queríamos. Queríamos estar lá assistindo o jogo da semana passada, que não deu tempo de assistir. Mas ela nos trouxe. E por que não aproveitar o momento? Por que não nos permitir, então, ao convívio do Cristo? Por esses momentos em que os abraços se realizam, a confraternização acontece, e se permitir que este momento seja dado ao nosso espírito. Para que não aconteça isso que o Chico, ao falar nos motivos de resignação, em 84, nos alerta. As doenças do espírito, quando elas se instalam, são mais difíceis de serem removidas. Agora nós vamos para 18 de abril de 1981. Chico comentava a respeito da lição bem e mal sofrer. À medida que a providência divina determina melhoras para nós na terra, inventamos aflições. E que precisamos de contentar-nos com o que temos. Estamos ricos sem saber aproveitar nossa felicidade. Antes as pessoas idosas desencarnavam conosco, hoje as mandamos para os abrigos. Inventamos dificuldades e depois vem o complexo de culpa e vamos para os psiquiatras. Estamos sofrendo mais por excesso de conforto do que por excesso de desconforto. À medida que a providência divina determina melhoras para nós na terra, inventamos aflições. Não raro encontramos amigos e amigas que chegam à casa espírita em situação difícil, não bem compreendendo as situações do dia a dia, e aqui chegam dificultosos, doentes do físico e do espírito, e aí passam pelo trabalho, começam a frequentar a casa, a disciplina no passe, começam a leitura, o seu Norton indica o Paulo Estevão, e lá vem aquele cara falar do Paulo Estevão de novo, né? Lá vem ele falar do Paulo Estevão. Mas aí, à medida em que vamos nos melhorando, as coisas vão melhorando, aquela disciplina que eu tinha no centro, nos estudos da casa, no trabalho da caridade, no trabalho lá no hospital, que bem apareceu aqui no início, aí nós vamos deixando. Os compromissos lá de fora vão tomando conta, nós vamos deixando um dia, outro dia, e as coisas vão desandando novamente. E é isso que o Chico fala. À medida que a divina providência determina melhoras para nós na terra, inventamos aflições. E aquilo que era a nossa disciplina no Evangelho com Jesus, nós vamos substituindo pelas aflições lá fora. Por aquilo que acontece lá fora. Inventamos dificuldades, depois vem o complexo de culpa e vamos parar nos psiquiatras. Às vezes nós temos sentimentos que nós não conseguimos entender bem. E é justamente esse complexo de culpa. Porque todos nós sabemos que a Terra passa pelo momento de transição e que nós precisamos acompanhar esse momento de evolução. Mas chega um momento em que nós não acompanhamos, damos muito valor às coisas da hora, do momento, respiramos apenas o momento, esquecemos do espírito.
Vamos deixando a casa espírita do lado, encontramos com a Simone na rua, nós nos escondemos porque a vergonha vem. Ela tanto nos socorreu e agora que a vida melhorou, eu não vou mais. Encontramos com os outros amigos e fingimos que não vemos. E vamos nos embocar aonde? Lá nos psiquiatras depois, com complexo de culpa. Porque o nosso inconsciente fala diretamente. E o que acontece? Vem à tona tudo isso, esse complexo de culpa. E nós não conseguimos lidar. Vejam a importância de fazer uma análise da nossa vida. Estamos sofrendo mais por excesso de conforto do que por excesso de desconforto. Nós temos tempo suficiente para destinar para nós, para os outros, mas nós, ao mesmo tempo que somos ricos pelo tempo que nós temos, nós somos mendigos porque não conseguimos realizar coisas boas com o tempo que temos. Nós conseguimos nos locomover, nós temos a facilidade de chegar à casa espírita. Outrora, esta mesma reunião que estamos tendo, ela tinha que ser às escondidas. Se nós voltarmos na época do Divino Mestre Jesus, então, quiçá nas cavernas. E hoje nós temos toda a facilidade em que o Estado, inclusive, permite abrir as portas com imunidade tributária, por exemplo. E o que nós fazemos disso? Chegamos em cima da hora. Chegamos no horário, quando poderíamos chegar um pouco mais cedo, perguntar para Simone se tem algum trabalho a fazer, se tem algumas mensagens lá que poderíamos distribuir, ler primeiro, estudar aquela mensagem e falar assim, não, hoje essa mensagem vai calhar bem aos companheiros que aqui chegam. É os espíritos trabalhando. Mas nós não queremos, nós queremos chegar aqui como hóspedes do Cristo, chegar, clientes do Cristo, em cima da hora, pegar os melhores lugares, se encaminhar rápido para o passe e voltar rápido. Quanto ao Evangelho, sequer se recorda. Temos livros ali para bem fixar na nossa mente, para servir de escoadouro para as preocupações do dia a dia. Ah, mas eu não tenho tempo. E aí nós podemos fazer a nossa escolha entre bem e mal sofrer. Podemos bem sofrer com o Evangelho, compreendendo tudo aquilo que está acontecendo, compreendendo a nossa reencarnação e o objetivo de passarmos pela dificuldade, ou mal sofrer. No dia 2 de abril de 84, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O nosso Emmanuel nos convida a atenção para uma pequena estrutura do texto. A maravilha que o texto contém. A observação é de Allan Kardec. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Vejam a profundidade. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem a necessidade dos da terra para viver. Esse para viver deveria estar em nossas almas num sentido profundo, porque nós temos necessidade dos bens da terra para viver. Não para rixar uns com os outros, estabelecer diferenças, criar dissensões de classes, sobretudo, para criar esse mundo de angústia que às vezes nós trazemos para a nossa própria culpa. Esse para viver deveria estar em nossas almas no sentido profundo, porque nós temos necessidade dos bens da terra para viver. Quando eu estava vindo para cá e me recordava dessa passagem, eu fiquei pensando, nós estamos chegando
nas eleições dos nossos políticos, né? Tudo isso que nós vivemos, eles e nós, nos é dado por empréstimo. Recebemos estritamente por empréstimo. Quando regressarmos à pátria espiritual, ficará aqui. Então, aquilo em que estamos fazendo hoje é para viver. É a necessidade que nós temos para viver. Mas esse viver é muito mais profundo. Não é apenas o alimento do espírito para vivermos, mas é sobretudo para fazer a vida e abundância na terra aquilo que Jesus nos prometeu. E que nós, ombreados com ele, aqui viemos para realizar. Esta necessidade do bem da terra é para nós compartilharmos com todos. Todos aqui que estamos entre encarnados e desencarnados, temos essa necessidade. Mas ao mesmo tempo, nós também sabemos da necessidade do outro, e aquilo em que foi nos dado como empréstimo deve ser usado a bem de todos. Imaginem só se os políticos soubessem e tivessem conhecimento desta frase: enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem a necessidade dos da terra para viver. Enquanto nós aguardamos aquilo que vem do alto, nós temos a necessidade de realizar coisas na terra, de realizar para todos nós. Quando nós tiramos do outro aquilo que não nos pertence, nós estamos deflagrando esse ensinamento do Evangelho. Quando nós prejudicamos a marcha de alguém, seja qual face for, nós estamos deflagrando este ensinamento do Evangelho. Porque está se tirando do outro a necessidade que ele tem de viver. E os amigos bem vão lembrar daquilo que nós já comentamos em oportunidades passadas em relação à esperança. Quando nós roubamos a esperança do outro, com uma frase mal colocada, com um julgamento, com aquela situação que nós comentamos lá no início, quando nós queremos a felicidade do outro espelhado na nossa felicidade. Nós tiramos o viver dessa pessoa. Os políticos, os corruptos, tiram a oportunidade do bem viver das pessoas que estão aqui. Imaginem só deflagrar uma lição do Evangelho como esta por interesse mesquinho que ficará na terra e se transformará em pó quando o nosso espírito retornará à consciência pela vida eterna. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, são aqueles que conseguem fazer da terra e tirar dela aquilo que de melhor para o seu espírito como aprendizado e, sobretudo, compartilhando com aqueles que estão à sua volta. Nesta foto que temos aqui, famílias festejam os aniversários dos entes queridos que partiram entre as crianças carentes. É curar a dor com amor. As mães que perderam os filhos iam no Chico e lá buscavam as cartas consoladoras e se consolavam. E quando chegava o aniversário do filho, ia até lá para comemorar com as pessoas carentes. A dona Yolanda César, que tivemos a oportunidade de conhecer, mãe de Augusto César Neto, fazia muito isso. Todos os anos estava lá em Uberaba com o Chico. Depois passou a fazer aqui na Casa Transitória em Pinda. Curar a dor com amor. É justamente isso. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem a necessidade dos da terra para viver. E essa necessidade da terra que nós temos para viver é justamente isso. É a esperança, a caridade, a vontade de vencer, a vontade de ser melhor, a vontade de estender
as mãos ao próximo. Agora nós vamos para 12 de janeiro de 1985, o Cristo Consolador. O nosso querido Chico, interpretando Emmanuel, nos diz assim: o Espírito de Emmanuel aqui presente nos pede para compararmos a doutrina espírita a uma grande empresa. O Espírito de Emmanuel aqui presente nos pede para compararmos a doutrina espírita a uma grande empresa organizada pelo Cristo, onde nós solicitamos emprego. Vimos através do sofrimento, das dificuldades, das lutas domésticas, pedimos socorro, ignoramos muitas vezes que estamos pedindo trabalho, pedindo colocação para trabalhar e receber algum vencimento para sustentar a nossa vida. Os que são portadores de provas dolorosas que, às vezes, nem mesmo explicá-las conseguem. Não fossem os casais desajustados, não fossem aqueles que não compreendem os ensinamentos de Jesus e que nos apedrejam ou emagoam, se não fosse toda essa equipagem do navio chamado terra, lutando para viver, para acertar, que nos procuram os nossos núcleos todos os dias, o que é que estaríamos para fazer? O que teríamos para fazer? Os amigos e as amigas já pensaram nisso? Se nós vivêssemos numa sociedade de pessoas cultas, de pessoas consoladoras, de mãos amigas que estendessem a caridade, onde é que nós nos situaríamos nisso? Talvez à margem, porque não conseguiríamos acompanhar o fluxo. E nós somos colocados aqui, nesse navio, nesta nau, e nós viemos para pedir emprego na doutrina espírita. Nós chegamos aqui perante Jesus com a carteira de trabalho da vida eterna na mão. E aqui tem toda sorte de trabalho. Ah, mas eu quero trabalhar no passe. Ah, eu quero fazer o comentário do Evangelho. Nós vamos lembrar de uma passagem do seu Walter Pica, lá na Casa Transitória, pai do querido amigo Antônio Pedro. O seu Walter, quando estava entre nós, estava reencarnado, trabalhava lá na Casa Transitória em Pinda, e ele era responsável pela sopa. Dentre as atividades, a sopa, que era servido para as pessoas carentes. E ele comentava que não raro chegavam companheiros lá, dizendo que eram portadores de mediunidade. Ah, seu Walter, eu fui em tal casa e falaram lá que eu tenho mediunidade, que eu preciso urgentemente desenvolver a mediunidade. Aí ele falou assim: ah, que bom, meu filho, que bom, minha filha. Então veio no lugar certo. Nós vamos começar a treinar a mediunidade descascando batatas para colocar na sopa. Descascando cenoura, por aí vai. A pessoa vinha, naquele dia não tinha escapatória, ela ficava, mas na semana seguinte ela não voltava. Nós necessitamos de serviço para o nosso bem. Assim como o serviço na vida material nós precisamos para levar para a nossa casa o pão, com o suor do nosso rosto, na honestidade e no dever retamente cumprido. E aqueles casos que não possuem condições, o próprio Estado, existe a teia pela nossa Constituição Federal de auxílio, que é justo. Mas nós precisamos também lembrar que nós temos a empresa de Jesus, capitaneada por Jesus, e que nós precisamos lá trabalhar para o nosso espírito eterno, para conseguir esses vencimentos.
E muitas vezes o trabalho é árduo, é duro. Não é o trabalho de destaque, aquele trabalho de formiguinha. E por que não trabalhar com Jesus? Nós precisamos desse trabalho. Nós precisamos ter a nossa carteira lá com o carimbo. E mais do que isso, nós precisamos da relação pedagógica desse trabalho com Jesus para bem entender a vida. Para bem entender a vida. E quando nós observamos aos assistidos da casa, aos assistidos do lar Emanuel, aos assistidos, aos infortunados da vida, eles não são melhores do que nós. Apenas há a hipossuficiência material do momento. Nós somos hipossuficientes emocionalmente. Temos dificuldade na compreensão das coisas da vida. Quando temos uma pequena dificuldade, sucumbimos. Enquanto eles, se estivéssemos na pele dos assistidos, nós não conseguiríamos uma semana. Nós não conseguiríamos um dia. Quando nós olhamos lá fora e quando andamos de carro, nós vemos aqueles amigos e as nossas amigas que se encontram nos faróis, pedindo alguma coisa aqui e acolá, e logo nós julgamos. Por que não vai trabalhar? A pessoa é forte. Será que os espíritos não olham para nós assim também? Quando nós estamos falando na empresa de Jesus, capitaneada por Jesus? Nossa, por que ele não vai trabalhar com Jesus? Mas é forte, tem tempo, tem inteligência, consegue bem se locomover, tem carro, tem transporte público. Será que os espíritos não olham assim para nós também? Quando damos a indiferença para determinada situação que nós poderíamos estender a nossa mão? Como será que os espíritos nos olham? Como mendigos perante a eternidade? E essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. E que o Chico já nos trouxe lá em janeiro, em 12 de janeiro de 85. E essa lição, ela é atualíssima. O Tiago já está me olhando feio, já que estou passando do tempo. A lei de causa e efeito. Lembramos-nos da lei de causa e efeito apenas em matéria de sofrimento. Mas ela funciona também para o bem. Quem faz o bem, queira ou não, será recompensado. O Senhor manda que o mal seja corrigido e o bem seja estimulado em benefício de cada um de nós. Vejam que interessante. Nós sempre falamos da lei de causa e efeito olhando a face do sofrimento. Mas ela é muito mais do que isso. Quem faz o bem, queira ou não, será recompensado. O divino amigo Jesus manda que o mal seja corrigido. Aquilo que nós agimos desacertadamente, porque a caridade apaga a multidão dos nossos pecados. O mal é corrigido e o bem, ele é estimulado. Por isso é que quando nós chegamos à casa espírita como um agente facilitador para nós devemos lembrar disso. E correr para entrar na fila para conseguir um emprego lá na empresa de Jesus. Para que o mal que fizemos seja corrigido. Que o nosso nome que está lá no Serasa da Divina Providência seja limpo. Que o protesto seja levantado e nós conseguimos os benefícios da cobrança do crédito que a Divina Providência vem nos cobrar. Por isso que nós tanto falamos da necessidade de fazer o bem, da reforma íntima, de bem observar a nossa vida, a riqueza que nós temos, não apenas a material,
mas tudo aquilo em que nós dispomos, que nós podemos fazer para o nosso espírito. E tudo isso aqui, dessa nossa conversa, nós trouxemos alguns pontos, alguns pequeninos pontos de reflexão, mas que a obra do nosso querido Chico traz muito bem e que vale muito a pena nós estudarmos. Ou melhor, ter lá na nossa cabeceira e todos os dias abrir uma lição. Lá em casa nós usamos rotineiramente este livro para fazer o Evangelho no Lar. Ele é fantástico. E nós começamos envolvidos ali no Evangelho do Lar e lendo os comentários do Chico, parece que o Chico está ali conosco, nos inspirando, nos auxiliando, com o seu bom humor, com a sua alegria, nos contagiando e, sobretudo, nos ensinando. É hora de encerrar, né? Os espíritos ali falaram, vocês viram, né? Não foi o Tiago, não, foram os espíritos. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos conceda a inspiração para que consigamos ser felizes nessa reencarnação. Porque o que nós viemos fazer aqui é a felicidade do Espírito eterno, a consciência no caminho reto. É fazer de tudo em que a vida nos proporciona, momentos difíceis, momentos alegres, tirar as lições para que possamos sairmos melhores, do berço ao túmulo, melhores. Não é para sermos santos de um dia para o outro, mas é para sermos melhores. É quando nós levantamos pela manhã, dando conta que mais uma oportunidade Deus nos deu para sermos felizes. E a felicidade, ela deve ser compartilhada. Quando nós estendemos e falamos nas redes sociais gratidão, nós devemos lembrar que gratidão é devolução, é devolver à vida aquilo que nós recebemos dela. E todos nós, nesta noite, estamos recebendo. Não por esse que vos fala, pelo contrário, por todos os amigos que nós encontramos aqui no convívio com Jesus, dos espíritos amigos que estão aqui a nos auxiliar, nos abraçar, acolher no coração de cada um as suas petições, endereçando a Francisco de Assis. E é por isso que nós endereçamos ao Divino Amigo a alegria do convívio, a alegria do momento, a bênção da oportunidade de ter o canal vivo com Ele, para que possamos abraçá-lo, para que possamos agradecê-lo e, sobretudo, firmar com Ele o nosso propósito ainda maior, de sermos felizes, de darmos certo, de compartilhar aquilo que nós temos e, sobretudo, quando os tempos chegarem e o momento de regressar à pátria espiritual, olhar para trás e dizer, valeu a pena. Hoje, a cada dia e sempre. Jesus nos abençoe.